Bom, agora a 19ª parte, vou voltar um pouquinho. Apliquemos agora a nossa teoria ao exemplo fornecido pelo caso Dora. Vem aquela nota 2, que ele falou das duas possibilidades, isso é que o pensamento prevalente pode dever-se a reforço direto e B, a reforço reativo derivado do inconsciente. A é examinado neste e nos 2 parágrafos seguintes, enquanto que se mostra que B está presente em 2 formas, a primeira das quais é considerada nos 3 parágrafos que se seguem e a segunda nos restantes da seção. Estou chegando no final do caso Dora, da compreensão do Freud. Começaremos com a primeira hipótese, ou seja, de que sua preocupação com as relações entre o pai e Frau K devia seu caráter obsessivo ao fato de que sua raiz era desconhecida para ela por estar situada no inconsciente. Não é difícil adivinhar a natureza dessa raiz através da situação e da conduta de Dora. Seu comportamento, obviamente, ia muito além do que teria sido apropriado a uma filha. Ela sentia e agia mais como uma esposa ciumenta, de uma maneira que teria sido compreensível em sua mãe, mas pelo ultimato ao pai, ou ela ou eu, pelas situações que costumava criar, pelas intenções suicidas que deixava transpirar, por tudo isso, ela estava claramente colocando-se no lugar da mãe. Se adivinhamos corretamente a natureza da situação sexual imaginária subjacente à sua tosse, nessa fantasia, ela devia estar se colocando no lugar da senhora K. Ela estava, portanto, identificando-se com a mulher que seu pai uma vez a amara e com a mulher que ele amava agora. A conclusão é óbvia, que sua afeição pelo pai era muito mais forte do que ela pensava ser ou do que podemos admitir na verdade. Na verdade, ela o amava. Aprendi a olhar relações amorosas inconscientes como estas, abre parênteses, que são marcadas por suas consequências anormais, fecha parênteses, entre pai e filha, entre mãe e filho, como uma revivificação de germes de sentimentos da infância. Gente, a gente está em 1901, hoje a gente já sabe, né, que as menininhas ficam com ciúme quando o pai casa com uma outra mulher, por exemplo, quando se separa, etc. Mostrei pormenorizadamente alhures em outro lugar, abre agora a nota, a interpretação dos sonhos de 1900, no capítulo 5, na seção B da Standard Edition, 257 seguinte, no terceiro de meus 3 ensaios, 1905D, neste volume, em página 234. É bom esclarecer que em 1901, Freud publicou a Traumdeutung em 1900. A primeira edição ele teve que recomprar, ele não vendeu. As pessoas eram muito resistentes às ideias do Freud. Depois é que o Freud ficou muito famoso. Nós estamos ainda em 1901, tá? Mostrarei pormenorizadamente a Lure, já disse aonde, em que idade tenra a atração sexual se faz sentir entre pais e filhos, e expliquei que a lenda de Édipo provavelmente deve ser considerada como uma representação poética daquilo que é típico nestas relações. Traços distintos podem provavelmente ser encontrados na maioria das pessoas com a inclinação precoce desta espécie, a filha em relação ao pai, o filho em relação à mãe, mas deve-se presumi-la mais intensa desde o início no caso daquelas crianças cuja constituição as marca para uma neurose que se desenvolvem prematuramente e nutrem desejo insaciável de amor.
A esta altura, certas outras influências que não precisam ser examinadas aqui entram em jogo e levam a uma fixação deste sentimento rudimentar do amor ou ao seu reforço. Desta forma, ele se transforma enquanto a criança é jovem ou não, até que alcance a puberdade em algo que deve ser posto no mesmo nível de uma inclinação sexual e que, como esta última, tem as forças da libido às suas ordens. Nota: o fator decisivo deste sentido é, sem dúvida, o aparecimento prematuro de sensações genitais verdadeiras, seja espontaneamente ou em resultado de sedução ou masturbação. Ele ainda não tinha chegado na resolução do complexo de Édipo, que ele vai chegar muito mais tarde para ver como é que o Édipo feminino dá uma segunda volta em relação ao masculino. Mas ele já tinha essa ideia da direção da filha em relação ao pai, do filho em relação à mãe. As circunstâncias externas de nossa paciente não eram de forma alguma desfavoráveis a uma pressuposição dessa ordem. A natureza de sua índole sempre a atraíra para o pai e as numerosas doenças deste forçosamente devem ter aumentado sua afeição por ele. Em algumas dessas doenças, ele não permitia que ninguém, a não ser ela, fizesse os trabalhos mais leves de enfermagem. Ele se orgulhara tanto do desenvolvimento precoce de sua inteligência que a tornara sua confidente quando ela era ainda uma criança. Na verdade, fora ela, e não sua mãe, que o aparecimento de Frau K. afastara demais de uma posição. Quando eu disse a Dora que não podia evitar supor que sua afeição pelo pai num determinado momento devia ter equivalido a estar ela completamente apaixonada por ele, naturalmente respondeu-me como de hábito: não me recordo disto. Mas imediatamente contou-me algo análogo sobre uma menina de 7 anos, sua prima, por parte de mãe, em quem ela frequentemente julgava ver uma espécie de reflexo da sua própria infância. Essa menina fora, não pela primeira vez, testemunha de uma calorosa discussão entre os pais, e quando Dora a visitara logo depois, ela lhe sussurrara ao ouvido: você não imagina como odeio aquela criatura. Nota de rodapé acrescentada em 1923. Há uma outra forma muito notável e fidedigna de confirmação partida do inconsciente que eu não tinha identificado na época em que isso foi escrito, a saber, uma exclamação da paciente de eu não imaginava que, ou eu não pensei nisto. Isso pode ser traduzido francamente em sim, eu estava inconsciente a respeito. Ver o exame mais detido do assunto no trabalho de Freud sobre a denegação a Fernand, de 1925, e nas 2 primeiras sessões de sua obra, Elaborações sobre a Análise, de 1937. A denegação a Fernand, já disse para você, está traduzida por a negativa na Standard Edition. Vou parar aqui. E na denegação, que é um texto que recomendo profundamente, que é chamada A Negativa, quando Freud descobre, esse é um mecanismo da neurose, a Fernand, diferente da perversão. E aí tem como fazer a diferença. Mas, de qualquer maneira, é extremamente interessante, porque quando você, às vezes, você tá lá, o cidadão está lá na associação livre dele, e você se finge de idiota e pergunta qualquer coisa que, na verdade, vai funcionar como interpretação.
Que ele falou assim, ah, não tinha pensado nisso. Né? Ó, nunca pensei nisso. Pronto, tá aí. Pode mandar embora para casa, porque agora ele vai entrar no tempo de compreender dele. Aliás, Lacan vai falar nessa questão do tempo de compreender da Dora aqui, quando a gente voltar para ele. Quando chegar a esse ponto, a hora é dele, não é mais sua. Freud teria ficado especulando mais um pouquinho.